Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não é isso, moçada? Vamos lá? Qual que é o nosso assunto agora? Inquérito policial. Ótimo, então nós vamos trabalhar o estudo do inquérito policial, professor. O IP, famoso inquérito policial. Só que tem um detalhe. Para se estudar inquérito policial, eu preciso, primeiramente, ter uma noção do que seja a persecução penal. Então eu tenho que estudar persecução penal. Que nome feio, professor. O que é isso? Persecução penal, que você pode encontrar assim também. Persecutio criminis. Você pode encontrar como persecutio criminis. A pessoa só explicou, mas não explicou nada, né? Você me falou que é persecução penal, é persecutio criminis. O que é isso? Vamos primeiro entender? Vamos. Olha só, moçada. Imagine que acontece uma infração penal. Um crime. Infração penal é gênero e cujas espécies são crime e contravenção. Crime é sinônimo de delito, que é diferente de contravenção. Tá? Está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Mas aqui dentro do processo penal, imagine só uma situação na qual tem acontecido um crime. Vários atos, várias diligências vão ser praticadas na busca de apurar esse fato delituoso, na busca de identificar os possíveis autores, submetê-los a um devido processo legal, sentenciá-los, dando uma resposta à sociedade. Então, quando acontece um crime, via de regra, órgãos oficiais, se é via de regra porque tem exceção, vão praticar uma série de atos, um conjunto de diligências, buscando apurar esse fato delituoso. Perfeito, professor. Buscando apurar esse fato delituoso. Identificando autores, coautores, partícipes, submetendo-os a um devido processo legal, ao final sentenciando, lembrando que pode ser condenação, pode ser absolvição, e dando uma resposta para a sociedade. Todo esse conjunto de atos, esse conjunto de diligências que são praticados buscando apurar esse fato delituoso, identificar, submeter o sujeito a um devido processo legal, o que de forma não técnica a gente fala processar o sujeito, todos esses atos vão compor a chamada persecução penal. Então essa persecutio criminis, essa persecução penal, ela vai compreender, ela vai alcançar esse conjunto de atos ou de diligências que são praticados na maior parte das vezes por órgãos oficiais e que são praticados quando acontece uma infração penal, buscando apurar este fato, identificar os autores, levantar elementos, submeter a um devido processo legal, sentenciar e dar uma resposta para a sociedade. Na maior parte das vezes, essa persecução penal, então, via de regra, ela vai ser dividida da seguinte maneira. Então, via de regra, nós vamos subdividi-la em duas fases. Então, via de regra, nós vamos ter uma fase investigativa, preliminar, prévia e uma outra fase, vamos colocar aqui também, uma fase processual, uma fase jurisdicional, a fase da ação penal. Professor, então aquele conjunto de atos ou de diligências que são praticados, na maior parte das vezes, por órgãos oficiais, que buscam apurar o fato, identificar autores, coautores, submeter a um devido processo legal e sentenciá-los, na maior parte das vezes, por isso que o senhor colocou via de regra, então quer dizer que tem exceção, vão estar subdivididos em dois momentos, fase investigativa e fase processual. Perfeito. Agora, se eu disse via de regra, e aí eu vou usar a primeira parte do nosso quadro aqui, se eu digo via de regra, significa então que admitimos exceções. Significa dizer que em certas situações eu posso ter uma fase e não ter a outra. Então vamos estudar isso. Podemos ter, vai ficar melhor, somente a primeira fase? Sim. Então, podemos ter
somente a fase investigativa, não chegar na fase processual, podemos ter somente a fase investigativa? Sim, podemos ter somente a fase investigativa. Vou dar um exemplo. Ou mais. Vou dar mais exemplos. Imagine que a investigação tenha ocorrido, iniciado, começamos a investigação, mas não se chegou, não conseguimos, imagine-se brincando aqui o crime perfeito. Não se tem nenhum suspeito. Enquanto não tiver elementos suficientes, como que eu vou poder submeter alguém à fase processual? Ah, professor, me dá um exemplo diferente? Vou dar um exemplo usando o direito penal. Então, vou dar um outro exemplo. Lá no direito penal, tem uma figura conhecida como abolitio criminis. Lá no direito penal, você tem uma figura conhecida como abolitio criminis. O que significa isso? Significa dizer que algo que era crime deixou de ser. Abolitio criminis. Algo era considerado crime e deixou de ser. Só tem como me dar um exemplo? Tem, claro que tem. Em 2005, havia o adultério. Não pensou crime? Adultério era crime. E foi revogado. Deixou de ser. Então imagine, olha só, para não decorar. Imagine que você estivesse sendo investigado por um crime. Esse crime deixasse de existir. Você vai ser processado criminalmente sem que haja crime? Claro que não. Então quando a lei torna algo que era crime como indiferente penal, a figura da abolitio criminis, aquilo que era crime deixa de ser, logicamente tudo vai parar por aí. Eu não vou processar alguém por algo que não é crime, na área criminal, claro. Entendi, professor. Perfeito. Pode dar mais um exemplo? Podemos. Vamos dar um exemplo, outro exemplo aqui. Morte do agente. Quando você estuda direito penal, vigora um princípio constitucional no artigo 5º, que diz o seguinte, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 545, o princípio da intranscendência das penas. A pena não passará da pessoa que foi condenada. Também chamado de princípio da personalidade. Então imagine que o sujeito esteja sendo investigado por um crime e que ele venha a falecer. O autor do crime venha a falecer. O suposto autor. Tudo acaba. Na área criminal, sim. Porque se a pena não pode ser cumprida por mais ninguém, para que eu vou continuar a investigação? Para que eu vou submeter esse sujeito a um procedimento criminal se no final das contas ele não pode receber pena, porque está morto? Então a morte do agente. Para quem gosta de penal, tudo isso acontece porque a morte do agente é uma causa extintiva de punibilidade. O que é uma causa extintiva de punibilidade? É uma causa que põe fim ao poder de punir, ao poder dever de punir do Estado. Deixa eu ver se eu entendi. O Estado está me investigando. Eu faleci. Tudo tem que acabar? Claro, não vai ter fase processual. Não vou processar criminalmente quem já está morto. Por quê? A morte é uma causa que extingue esse poder punitivo. Por quê? Porque a pena não passará da pessoa do condenado. Então, eu acabei de mostrar para vocês e provar que eu posso ter só a fase investigativa. Agora, nós vamos na primeira parte do quadro aqui, dar um exemplo em que eu posso ter a fase investigativa sem ter, por exemplo, um inquérito policial. Então, posso ter a fase jurisdicional sem investigação prévia? É raro. Sem nenhum tipo de investigação é raro. Sem um inquérito é até mais comum, mas é possível. Imagine só que alguém, o ser humano muitas vezes é assim, imagine um marido ou uma mulher traída, tanto faz sexo feminino ou masculino, gênero aí, né? Que esta pessoa, quando termina um relacionamento, não aceita. Pega o dossiê completo do seu ex e leva tudo para o MP. O Ministério Público, então, vendo aquela fartura
de elementos e até de provas, fala, não precisa de investigação. Já vou, desde logo, dar o pontapé inicial na fase processual. Então, professor, eu posso ter a fase processual sem ter a fase prévia? É possível. Nesse aspecto, você vai guardar já uma informação. O inquérito policial é dispensável. Vou falar isso mais inúmeras vezes, isso despinca em prova. Eu posso ter a fase processual, eu posso ter o promotor acusando o sujeito perante o juiz sem ter havido inquérito, sim. Não é o mais comum, mas é possível, porque o inquérito é dispensável. Se você já quiser desde logo anotar, eu não vou estudar esses artigos agora, anota aí já de uma vez. Artigo 12, artigo 27, artigo 39, parágrafo 5º e 46, parágrafo 1º do CPP, mostram para a gente que o inquérito é dispensável. Então, eu posso ter a fase judicial sem investigação prévia? Sim. Exemplo. Posso ter fase processual sem inquérito. Sem inquérito policial. Quais artigos que eu não vou trabalhar a fundo agora retratam isso para a gente? Você pode ver isso no artigo 12, no artigo 27, no artigo 39, parágrafo 5º e no artigo 46, parágrafo 1º. Perfeito? Então, beleza, professor, já consegui vislumbrar isso aqui. Ótimo. Professor, então a persecução penal, na maior parte das vezes, ou chamada também de persecutio criminis, vai ser subdividida em duas fases. Uma fase preliminar, investigativa, prévia, e uma fase processual judicial. Eu posso ter a fase investigativa e não chegar na fase processual, e eu posso ter a fase processual diretamente, sem que eu tenha uma investigação, por exemplo, sem que eu tenha inquérito policial. Tá, professor, mas o nosso assunto é inquérito policial. Para nos posicionarmos, onde que o inquérito policial reside? O inquérito policial ele vai residir aqui, ó. O inquérito policial é uma das várias modalidades de investigação preliminar. Então, nós vamos colocar aqui que o inquérito policial é apenas uma das fases da investigação preliminar. Então, o inquérito policial é apenas uma das formas de investigação preliminar. Uma das formas de investigação preliminar. O que significa isso, professor? Significa dizer que existem outras formas de investigação, claro. Professor, tem como o senhor me dar exemplo de uma outra forma de investigação? CPI. Ah, é mesmo, Comissão Parlamentar de Inquérito. Professor, tem como você me dar um outro exemplo de outra forma de investigação? A investigação conduzida pelo próprio Ministério Público. O procedimento investigativo criminal PIC. Professor, então você está querendo me dizer que o nosso foco é o estudo do inquérito, mas que existem outras formas de investigação prévia, sim. O próprio quarto parágrafo único vai dizer isso. O quarto parágrafo único, eu não vou colocá-lo agora ainda, ele diz que a competência definida nesse artigo não excluirá de outros órgãos. Ah, pessoal, então quer dizer que a persecução penal é dividida, na maior parte das vezes, em duas fases, a fase investigativa e a fase processual. E que a fase investigativa, uma das modalidades de investigação é o inquérito policial. Então, eu posso dizer que este inquérito policial é uma das várias formas de investigação preliminar. Ótimo. E o nosso assunto é o inquérito policial, ou seja, uma dessas formas de investigação preliminar. Perfeito? Então, feito já esse pequeno estudo a respeito de persecução penal, daqui a pouquinho a gente vai estudar o conceito de inquérito policial.